Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bible Tour, agora vendo a primeira carta endereçada aos Coríntios, Paulo falando com a comunidade de Corinto. É isso que nós vamos ver aqui. Nós já passamos por evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e vimos a boa nova entre nós. Passamos pelo livro de Atos dos Apóstolos e vimos ali o que homens e mulheres cheios do Espírito Santo são capazes de fazer. Vimos nos vídeos anteriores a carta enviada ou endereçada aos romanos, Paulo sistematizando o conceito de justificação, essa justificação que é alcançada pela fé. Nós vimos ali Paulo sistematizando uma carta sistemática falando de conceitos teológicos. Agora nós vamos ver a primeira carta endereçada aos Coríntios. Agora, esse mesmo Paulo, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, junto com Sóstenes, vai escrever uma carta, verso 2, para a igreja de Corinto. Observa que Paulo deixa claro que não está escrevendo para quem não é da igreja, ele está escrevendo para a igreja. O verso 2 do primeiro capítulo, ele ainda reforça que está escrevendo para uma igreja que foi chamada à santificação. Observa que nos vídeos anteriores nós falamos em Romanos que nós somos justificados em Cristo Jesus. Pela fé tomamos posse do que aconteceu na cruz do Calvário, somos justificados, justos em Cristo Jesus pela fé. Observa que, uma vez justificado, nós ainda não fomos arrebatados. Nós temos o desafio de viver uma vida terrena. Nesse desafio de viver a vida terrena, se eu ler os evangelhos, eu descubro que o desafio é imitar Jesus nessa vida terrena. Eu vou ter tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu as venci. Nessa vida terrena, eu tenho a responsabilidade de ser imitador de Cristo, de exalar o perfume dele e assim por diante. Paulo, aqui no verso 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele deixa claro que uma outra responsabilidade é a santificação. Por quê? Porque vai chegar o dia de ser arrebatado, a salvação, e o texto bíblico vai deixar claro que nós devemos ser santos porque ele é santo, não dá para habitar. Não dá para morar no céu se a gente não quer cumprir o requisito básico, que é o requisito da santidade. Na carta aos Romanos, Paulo deixa claro a justificação e deixa claro a condução do Espírito Santo no processo, porque sozinho a gente não faz essa santificação. Aqui, ele não vai tratar disso. Aqui, na verdade, ele precisa corrigir a comunidade de Corinto. Ele está deixando claro na introdução que está falando com a igreja, que está falando com uma igreja que foi chamada para a santidade, porque ele vai começar a corrigir. Então, ainda no capítulo 1, do verso 10 em diante, ele vai falar do primeiro problema dessa igreja, que é a divisão. Ele vai deixar claro que tem gente seguindo Cefas, tem gente se apoiando em Apolo, tem gente se apoiando... O que é isso? Pessoas que estão divididas nas diversas referências, nas diversas lideranças existentes naquele ambiente. Pessoas que não só estão divididas, como estão impressionadas com um conhecimento racional de pessoas diferentes. Então, no capítulo 1 ainda, Paulo tem que deixar claro que isso está errado, que essa divisão não é o ideal. E no capítulo 2 ele já entra dizendo que essa divisão existe porque eles se impressionam com o conteúdo racional daqueles homens. Estão impressionados com a intelectualidade, estão desprezando o conteúdo ou a sabedoria espiritual, que é muito mais excelente. Observa que eu começo uma carta enviada aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, tratando de problemas graves, e o primeiro problema é a divisão. Talvez você olhe para isso, e eu sei que esse não é o objetivo aqui, o objetivo é a instrução, o ensino, que você entenda o que está escrito, mas talvez você possa, fazendo uma hermenêutica, uma aplicação para o dia de hoje, se perguntar quantas igrejas de Corinto nós não temos ainda, quantas pessoas ainda não estão divididas, o quanto a nossa igreja ainda não está dividida, a igreja de Cristo, Brasil. É isso que a gente está vendo aqui.
Quando ele diz que uns estão com Cefa, outros estão com Apolo, outros estão com Paulo, será que hoje nós não estamos uns com os batistas, outros com os presbiterianos, outros com os metodistas? Será que essas organização em denominações é só uma organização ou é uma divisão? Não sei, aqui está a minha provocação para você, é o que Paulo estava falando para Corinto. Ele deixa claro que ele recebeu a informação que ali havia desavença entre eles, ou seja, eles não só estavam divididos, como quando conversavam sobre esse assunto tinha desavença. Quando eles estavam nas rodas, nos debates teológicos, como os fazemos hoje, ficavam em desavença, um atacando o outro, mostrando a divisão daquilo que nunca poderia ter sido dividido, que é o corpo de Cristo. No capítulo 2, ele vai deixar claro que essa divisão está impressionada com o conteúdo ou com o conhecimento racional, e ele deixa claro que existe um conhecimento muito mais excelente que é procedente do Espírito Santo. Ele entra no capítulo 3 e ele diz que por isso ele queria conversar com essa igreja de uma forma mais madura, por isso ele queria conversar com essa igreja de uma forma melhor, mas ele não consegue porque eles não são espirituais e sim carnais. Observa que Paulo está dizendo que não precisaria escrever esta carta com este conteúdo se esta igreja não estivesse vivendo esse problema. Me parece que Paulo está dizendo, eu queria pregar sobre outros assuntos, eu queria falar sobre outros temas, eu queria escrever sobre outras questões, mas infelizmente estou inserido num ambiente de uma imaturidade espiritual que não me permite dar um alimento mais sólido, não me permite falar de coisas melhores. Olha que carta poderosa para aquela comunidade, poderosa para a nossa reflexão hoje. Paulo está dizendo que eles são carnais. Por quê? Porque é o mesmo Paulo que escreve Gálatas e que vai deixar claro que a grande evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito é o fruto do Espírito. Então Paulo vai deixar claro que quando eu me relaciono com alguém, isso em Gálatas, eu olho o comportamento da pessoa, eu vou ver duas possibilidades: obras da carne ou fruto do Espírito. Aqui vai me dizer o quão carnal ou quão espiritual é essa pessoa. Então ele tem autoridade para aqui, considerando o parâmetro que ele coloca em Gálatas, olhar e falar: Corinto, vocês estão no grupo dos carnais. Enquanto carnais, eu não posso falar de algumas coisas com vocês. E vocês são carnais por quê? Porque tem a divisão. Por quê? Porque tem a inveja, porque tem a contenda, porque tem, é isso, as desavenças, é isso que ele está dizendo. Ele vai ter que forçar isso no capítulo 3, ele está nitidamente tratando um problema grave da igreja. Ele entra no capítulo 4, agora ele vai falar do apóstolo de Cristo. Tudo nos leva a crer. Vamos lá, olha só, capítulo 4, verso 1. Todos devem nos considerar servos de Cristo, administradores do ministério de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Vamos lá, vamos no verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, esperem até que o Senhor venha. Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. Vamos lá. Mas e os apóstolos? Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, somos tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo mostrar os direitos dos apóstolos, a função dos apóstolos, as tribulações que os apóstolos vivem. Me parece que o capítulo 4, na verdade, ele está preparando o terreno para o que ele vai falar no 9. E a gente vai chegar lá. Mas aqui eu quero capítulo 4, verso 18. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Observa que aqui, olha só, começou dizendo, tem divisão, queria falar de coisas mais excelentes, mas não posso porque vocês são carnais. Capítulo 4, são arrogantes.
Capítulo 5, imoralidade sexual. Capítulo 5 tem imoralidade sexual entre vocês, verso 1. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Capítulo 1 ele falou, eu estou falando com a igreja. Capítulo 1 ele falou, eu estou falando com a igreja que foi chamada à santidade. Capítulo 2 tem divisão, capítulo 3 tem divisão, capítulo 4 tem arrogância, capítulo 5 tem imoralidade. A igreja que foi justificada em Cristo Jesus, a igreja que teve o privilégio de viver tudo isso, está carregando problemas gravíssimos e que está impedindo essa igreja de mudar de nível. Capítulo 5, verso 6, o orgulho de vocês não é bom. Praticam a imoralidade, são orgulhosos com o que fazem, pior do que os pagãos. Olha o verso 9, já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Eu acho isso aqui extraordinário. A gente está em 1 Coríntios, mas ele está dizendo, já escrevi. Ou seja, é sinal que teve alguma outra carta que não está aqui no cânon bíblico. Teve alguma outra carta que não faz parte dessa encadernação. Olha só. Vamos lá. Ele está dizendo, não se devem, verso 11, não devem se associar a ninguém, mesmo que afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tal pessoas, vocês nem sequer devem comer. Isso é muito importante, nem sequer devem comer. Por quê? Porque ele vai preparar para a ceia, no capítulo 11, que a gente também vai dar uma olhada. Quem é que tem que estar sentado na mesa? Então, observa que a carta, isso aqui é Bible Tour, a gente está fazendo uma viagem, é importante que você entenda. Observa que a carta tem uma construção, isso aqui é uma carta. Então tem uma construção. Se você não entende essa construção, corre o risco de você ler e não perceber a mensagem central, corre o risco de você ler e não entender o que o Paulo está querendo dizer. Então, o capítulo 5 ele vai bater nisso, imoralidade sexual. No capítulo 6 ele volta, litígio entre os irmãos, briga entre os irmãos e imoralidade sexual. O que o Paulo está fazendo? Uma exortação. O que o Paulo está fazendo? Ele está mandando uma carta para corrigir um problema. O que o Paulo está fazendo? Se eu não posso ir, eu envio uma mensagem que pode mudar a direção daquela igreja. Às vezes, gente, é uma mesa, às vezes é uma mensagem, às vezes é uma carta, às vezes é um sonho. Eu não sei como Deus vai falar com cada um de nós. Eu sei que se a gente souber aproveitar essa oportunidade, nós podemos viver realidades totalmente distintas com uma mesa, com uma dica, com uma informação, com uma carta. Essa carta que foi indicada a Corinto, por que ela está aqui? Por que quando foram compilar o conteúdo bíblico não tiraram ela? Porque o Espírito Santo sabia que a divisão ia estar instalada hoje, que a imoralidade ia estar instalada hoje, que a briga entre os irmãos ia estar instalada hoje. O capítulo 6, ele deixa claro que a briga entre os irmãos está tão grande que estão recorrendo à justiça terrena, ou seja, tem irmão processando irmão. A divisão que começou aqui numa discussão teológica agora já chegou aos tribunais. É muito importante que a gente entenda o que o texto está mostrando, porque às vezes negligenciamos coisas pequenininhas dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, dentro da família, e quando vamos ver, essa coisa que era pequenininha e que poderia ser administrada aqui dentro ficou tão grande que agora chegou num tribunal. E aí ele vai dizer que isso é completa derrota, capítulo 6, verso 7. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Ele está dizendo, preste atenção, o texto, os profetas no Antigo Testamento dizem que Jesus na cruz do Calvário ia ser crucificado, mas nenhum osso poderia ser quebrado, porque ninguém pode partir o corpo de Cristo. Observa que o osso, os ossos, a cruz, o inferno não foi capaz de quebrar o corpo de Cristo. Mas nós quebramos o corpo de Cristo com os nossos comportamentos dentro da nossa igreja, sociedade, família. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Ele continua no capítulo 6 falando: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Que história é essa de deixar o corpo de vocês dar lugar à imoralidade sexual? Ele entra no verso 18 do capítulo 6 dizendo: fujam da imoralidade sexual. O que ele está dizendo? Fujam, é porque ela vai vir atrás. Foge da imoralidade sexual. Por quê? Porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Então, olha o que ele diz no verso 20: glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Que tudo que a gente fizer no nosso corpo seja para glorificar a Deus. Às vezes as pessoas me perguntam o que pode ou não pode ser feito. A pergunta é se glorifica ou não glorifica. Não é o que pode ou não pode, é o que glorifica e o que não glorifica. Esse é o parâmetro. Aí Paulo entra no capítulo 7. Aqui parece que ele vai fazer, alguns teólogos cometem o equívoco de achar que Paulo aqui está fazendo um parênteses. E ele vai falar de casamento. Na verdade, ele está falando de imoralidade sexual. Então ele vai reafirmar a importância da sexualidade no casamento. Porque ele está vendo isso aqui como uma forma de blindar a imoralidade sexual. Se o casamento está atingindo, está atendendo, está cumprindo também esse papel, eu diminuo a oportunidade de Satanás levar o casal para a imoralidade sexual. Então ele entra falando disso. A proposta do Paulo não é escravizar ninguém. Então quando ele diz que o corpo da mulher não pertence a ela, o corpo do homem não pertence a ele, que ninguém negue um ao outro, ele não vem com uma proposta de escravizar. Ele vem com a proposta de evitar a imoralidade sexual. É isso que ele está fazendo aqui. Então ele vai falar de casamento, ele vai falar que não pode o divórcio, ele vai falar sobre a sexualidade, ele vai falar para os solteiros, ele vai dizer que se você não consegue controlar esse desejo que foi criado por Deus, que se case. Mas ele vai deixar claro que o casamento traz consigo todos os seus problemas. Ele chega ao ponto de dizer que eu gostaria de poupá-lo desses problemas. A gente vai entendendo isso no contexto. A importância, esse capítulo 7 não é um capítulo que está aleatório tratando de um tema diferente. Ele está exortando Corinto sobre a divisão, sobre a imoralidade sexual. É isso que ele está fazendo. Ele entra no capítulo 8 e ele vai falar das comidas sacrificadas. Então agora no capítulo 8, observa, ele começou no capítulo 1 falando, vocês foram chamados à santidade. Divisão não é compatível com santidade. Imoralidade não é compatível com sexualidade. Agora ele vai falar das comidas sacrificadas. Um povo que está vivendo num ambiente que existiam, pelo menos conceitualmente, outros deuses. Então Paulo no capítulo 8 vai dizer, para nós só existe um Deus. Então se alguém consagra uma comida para uma outra divindade que a gente entende que não existe, então não tem comida consagrada. Mas isso não me dá o direito de comê-la. Principalmente se isso for ser pedra de tropeço para alguém. É isso que ele está tratando no capítulo 8. Ele entra no capítulo 9, ele vai falar de novo dos direitos dos apóstolos. Lembra que ele introduziu isso no capítulo 4? No capítulo 9 ele volta. Ele está dizendo que o apóstolo, aquele que se dedica ao ministério, aquele que vive integralmente ao ministério, ele é digno do seu salário. E ele vai perguntando ao povo, cara, por que essa surpresa? Verso 7. Quem serve como soldado custeando as próprias despesas? Se o cara serve como soldado, ele vai pagar as próprias despesas? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o grão. Ele está debulhando o grão, não bota mordaça, ele vai poder comer. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, certamente é por nossa causa. Aí Paulo vai dizer, eu não uso esse direito. Ele vai dizer isso no verso 12. Eu não uso esse direito. Agora, não é porque eu não uso que o direito não existe. Eu gosto disso aqui. Capítulo 9, 1 Coríntios, verso 12, Paulo está dizendo, eu não uso desse direito.
Mas eu queria que você trouxesse à sua memória capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 de 1 Coríntios, perdão, capítulo 4 de 1 Coríntios, a partir do verso 11. Ele deixando claro que estava passando fome, sede, necessidade de roupa, sendo tratado brutalmente. Olha só, ele não usa, ele está ciente da situação que ele está vivendo. Aqui não é ele reclamando da situação que ele vive. Aqui é ele simplesmente reforçando um direito. Aqui trata dessa questão do sacerdote hoje que vive de ministério. Ele já tinha esse problema lá atrás. É isso que está aqui. Então o capítulo 9 ele trata desse assunto. Ele entra no capítulo 10, traz à memória a história de Israel, para que o povo entenda que os problemas que estão sendo tratados são antigos. E que a gente não pode correr ou incorrer no mesmo erro dos nossos antepassados. É isso que ele está fazendo. Ele entra no capítulo 11 e ele vai falar da Santa Ceia. Mas isso é algo para o nosso próximo vídeo. Eu te aguardo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.